Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. O apóstolo São João, usado pelo Espírito Santo, escreve as santas palavras de Deus aqui na sua primeira carta, falando a respeito deste mundo passageiro e da nossa vida aqui, que é passageira também. Quando ele diz o mundo passa, o que nós entendemos? Que a nossa vida aqui é passageira. Se o mundo passa, a nossa vida aqui, ela, uma hora, ela terá um fim, aqui nessa terra. Verdade. Mas ele termina aqui esse trecho dizendo que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Amém. Ou seja, se o mundo passa, significa que a nossa vida é passageira aqui nessa terra. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer para sempre significa viver eternamente, ter a vida eterna. E tem muitas coisas que cabem nessa expressão. Quando ele diz permanecer para sempre, significa o seguinte: se cada um aqui lê o Novo Testamento, o Velho Testamento, com atenção, você vai ver que o que eu vou falar aqui é verdade. Está escrito aqui, permanece para sempre. Mas o que é permanecer para sempre? O que significa isso? Significa, olha, receber um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Sim. Um corpo do céu, porque por enquanto nós estamos vivendo num corpo da terra. Tanto é que quando nós partimos em terra, o corpo fica frio e ali se transforma em terra novamente. Veio do pó da terra e volta ao pó da terra. Verdade. Porém, permanecer para sempre significa participar do arrebatamento, que é o próximo evento profético que vai acontecer. Todos que são de Deus vão participar do arrebatamento. Todos. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que já tiverem morrido vão ressuscitar. E permanecer eternamente é receber um corpo do céu. É ter, melhor dizendo, esse corpo aqui, ó, transformado num corpo do céu semelhante ao do Senhor Jesus. E ter um corpo do céu significa ter um corpo que não vai adoecer jamais, que não vai sentir dor jamais, Deus. nem uma coceira Glória a Deus. a pessoa não vai sentir mais. Glória a Deus. A pessoa não vai ter as limitações que nós temos hoje. Glória a Deus. Eu com esse corpo aqui, se eu tentar atravessar essa parede aqui, eu consigo? Eu consigo? Não. Eu não consigo. Mas Jesus Cristo, depois que ressuscitou e recebeu, o corpo dele foi glorificado, ele atravessou a parede, ó. Naturalmente. Ah, pastor, mas deve ser que Jesus era um espírito. Não, ele estava com um corpo físico, porque os discípulos, quando ele ressuscitou, os discípulos estavam pensando que estava vendo um espírito. Está escrito lá em Lucas. Aí Jesus disse, ó, um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Então o corpo de Jesus era de carne e osso. E mesmo assim ele atravessou a parede. Porque os discípulos estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. E naquele terceiro dia, naquele domingo, Jesus atravessou a parede, se colocou no meio deles e disse, a paz seja convosco. E os discípulos ficaram ali duvidando, pensando que estavam vendo um espírito.
E Jesus disse, tem aqui alguma coisa de comer? Aí eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e Jesus comeu aquilo ali. Com o corpo glorificado. E Jesus disse, vede, um espírito não tem carne e osso, como esse que eu tenho. E 8 dias depois, Tomé era discípulo, não estava ali no meio deles. E quando os discípulos disseram ao Senhor, ressuscitou, nós vimos o Senhor, ele se apareceu aqui, foi assim, assim, e ele comeu um pedaço de peixe assado e um favo de mel, Tomé. E Tomé disse, se eu não colocar a mão, o dedo, lá no lugar dos cravos, na mão dele, do lado dele, onde entrou a lança, eu não vou acreditar. E 8 dias depois, Jesus apareceu novamente do mesmo jeito e Tomé estava lá. E Jesus foi logo dizendo para Tomé, Tomé, coloca a mão aqui do meu lado. Aqui, Tomé, vem aqui. Aí Tomé nem precisou encostar no Senhor. Ele já se prostrou e disse, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus. Aí Jesus disse, Tomé, por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Maravilha. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Jesus disse para ele. Maravilha. Então veja que o nosso corpo será semelhante ao do Senhor. Então permanecer para sempre significa ter um corpo igual ao do Senhor. Mas, pastor Eliezer, o que a Bíblia diz? Nós vamos ter um corpo e só isso? Nós vamos ficar voando por aí, perambulando? Não. A Bíblia diz que Deus está criando uma nova terra e um novo céu, nos quais habita justiça, porque nessa velha terra e debaixo desse velho céu não existe justiça. Mas Deus está criando uma nova terra e um novo céu. E breve, essa velha terra e esse velho céu vão passar. E os salvos vão viver na nova terra, no novo céu, onde tudo será perfeito. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais velório, não haverá mais saudade, doenças, perturbação nenhuma, não haverá mais maldição, nem noite vai ter. Meu Deus. Olha que coisa boa. Nem noite vai ter. O mar já não existe. Vi novo céu, nova terra, diz o apóstolo João em Apocalipse. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. E se você pegar uma Bíblia e ler a Bíblia toda, você vai ver que é isso que está escrito, está profetizado, e é isso que faz sentido nós acreditarmos. O que não faz sentido é nós acreditarmos que nós vamos morrer, depois vamos reencarnar. Uns vão voltar, era homem e volta a ser mulher. Glória a Deus. Ou tem uns aí que acreditam, e se na reencarnação eu voltar e eu for um cachorro, eu for um burro, Meu pai amado. meu Deus do céu. Não. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não acredita na reencarnação não, porque quem acredita na reencarnação é muito infeliz. Imagina, você sofre aqui nessa terra, depois vai nascer aqui como um bebezinho de novo, vai se reencarnar e isso vai sofrer e vai pagar pelos seus pecados, o karma. Não acredite nisso. Jesus pagou pelos nossos pecados. É verdade. Ele morreu uma vez só, fez o sacrifício perfeito. Nós só temos que crer no Evangelho. Agora eu vou para a parte final dessa palavra aqui. Eu falei um pouquinho só. Ainda tem muito mais coisa para falar. A Bíblia mostra que lá Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. Glória. Nós vamos ter uma casa lá no céu. Maravilha. Nós vamos ter pertences, riquezas. Jesus diz, ajuntai tesouros no céu. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Glória a Deus, que maravilha. O céu é lugar de riquezas, tesouro. Ajunta tesouro, não na terra, ajunta no céu, através das suas obras. Tem muita coisa para falar sobre o permanecer para sempre. Mas eu quero falar, para terminar, sobre fazer a vontade de Deus. Porque a pessoa pode dizer, eu quero permanecer para sempre, né?
Eu quero permanecer para sempre, mas tem que fazer a vontade de Deus? Como que eu faço a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos que ouvem o Evangelho venham crer. Todos venham crer. E crendo, serem salvos. O pastor, é só acreditar? Sim, mas esse acreditar aí, acreditar no Evangelho, não é como acreditar numa história qualquer. A pessoa acreditar ou crer no Evangelho faz a pessoa nascer de novo. Quando a pessoa acredita de verdade, ela não vai ficar do mesmo jeito. Algo vai mudar dentro dela. Glória a Deus. Porque se ela crê no que o Evangelho diz, que Jesus morreu pelos pecados dela, a primeira coisa que ela vai odiar é o pecado. É verdade. Ela não vai querer andar no pecado mais. Verdade. Meu Deus. Os meus pecados matou Jesus. Como eu posso crer em Jesus e ainda viver pecando? É verdade. Então a pessoa vai começar, a primeira evidência que uma pessoa creu é uma luta que há dentro dela. Começa uma luta, uma batalha, que não tinha antes, da carne e do espírito. Aí. Então a natureza pecaminosa quer pecar, mas aí ela creu, agora ela tem o espírito. Antes de crer, o espírito está morto na pessoa. Mas quando a pessoa crê, o Espírito Santo vem e ressuscita o espírito da pessoa. Aí a pessoa passa a ser corpo, alma e espírito novamente. Antes de crer em Jesus, a pessoa é corpo, alma e o espírito está morto. Quando ela ouve o Evangelho e crê, o Espírito Santo vem e ressuscita o espírito dela. Glória a Deus. Aí começa a batalha. Uma parte dela, a carne, quer pecar. Mas agora ela tem o espírito para conter a carne. Eita Deus. Para dar força. Por isso que a Bíblia diz, andai em espírito. Né? Aí essa é a evidência que a pessoa creu. Mas se a pessoa creu, ela já está salva. Glória a Deus. Independentemente do que ela fizer. Se ela vier cometer um pecado, ela vai sofrer as consequências, um castigo, ela vai ficar mal, vai se arrepender, Deus vai perdoar, ela vai seguir em frente. E a pessoa que não crê, ela continua morta nos seus delitos e pecados, Pai. vivendo sem Deus, sem se importar com Deus, de qualquer maneira. Então a pessoa precisa crer. A vontade de Deus é que a pessoa ouça o Evangelho e creia. Ou seja, entregue a sua vida para Jesus. Diga ao Senhor, eu creio no Evangelho. Minha vida é tua a partir de agora. Eu E creio. começa a andar e seguir Jesus. Eita, Aí ela vai permanecer para sempre. Eu creio. Às vezes alguém pode dizer, mas é tão bom, pastor. Quanto que é? Eu tenho que pagar quanto? Está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom é gratuito. O que é gratuito? De De graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Meu Deus, eu fico imaginando uma pessoa que perde a chance de ser salvo e vai para o inferno e ficar lá no inferno pensando, meu Deus, a salvação era de graça e eu rejeitei. Era só entregar minha vida para Jesus e eu rejeitei. Eu não tinha que pagar nada. Meu Deus. Eu imagino que esse pensamento aumenta 1000 vezes o sofrimento da pessoa no inferno. A pessoa que rejeitou a salvação. Salvação de graça. E muitos aí zombam de Jesus, não querem saber de Deus. Verdade. Tem pessoas que acham que é muita humilhação fazer o que nós estamos fazendo aqui. Elas acham que nós somos bobos. Não é? Aquele povo bobo ali fica ali buscando a Deus e rindo. Na topa, cara. Como se fosse... Eu vou falar com você, né? Tem pessoa que não acredita de jeito nenhum nas palavras de Deus. Mas nós acreditamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus?